E aí, seus professores Gilmar, beleza? O Fabrício, o Remígio, ele fez várias sugestões. Dentre essas sugestões estava lá a vida louca de professor do Adrian. Na verdade, é uma reflexão que vem de uma carreira inteira, né? Eu dou aula desde 2006 e eu dou aula de História, Geografia, já dei aula de Sociologia. Mas, afinal, o que é ser professor, né? Mas nem sempre a profissão que a gente escolhe, muito novo, muito jovem, é aquilo que a gente realmente quer. Eu acho que a principal dificuldade de ser professor é justamente essa rotina. Mas ser professor é uma questão também de você ensinar sobre rotina. Você tem ali uma aula que começa às 7 da manhã, tem uma aula depois da outra, um sistema que é muito tradicional, mas é também um trabalho todo que tem a ver com uma escola que é, na verdade, uma preparação para o mundo profissional, infelizmente. Uma outra coisa que me incomoda muito é o excesso de burocracias que a gente tem que enfrentar o tempo todo, o excesso de relatórios, o excesso de avaliações escritas, o excesso de diários. Eu já vivi escolas que eu tinha que fazer a mesma coisa diversas vezes, simplesmente para comprovar que aquilo era verdadeiro. A burocracia tem, na verdade, a ideia de provar que você está fazendo alguma coisa ruim e que aquele negócio ruim faz algum sentido, percebe? A perversidade da coisa. Já vivi histórias muito difíceis com alunos, já vi histórias de giz na cara, já quase apanhei de aluno, já tive histórias muito difíceis de assédio moral, no sentido de ser xingado, de ser ofendido. Muitas vezes existem lideranças escolares que não compreendem o contexto da sala de aula, que não entendem que a relação é difícil no dia a dia, que muitas vezes sim, o adolescente não é bonzinho o tempo todo e que muitas vezes sim, ele pode ser muito violento. Um grande problema que eu acho na nossa sociedade hoje, que é um discurso de que porque o professor precisa ser valorizado, não haveria médico se não fosse professores. Só essa frase já é um problema, né? Porque já está colocando médicos e advogados e engenheiros acima do professor, só por comparação. Não haveria uma profissão maior do que a de professor se não fosse professor, como se ele estivesse na base ali e como se ele fosse muito menos do que os outros, entende? A questão aí já está um problema aí, né? Além disso, é que há uma ruptura muito grande entre esse discurso e a prática é completamente diferente. Principalmente quando vem de gente que realmente pode mudar alguma coisa. Quando você declara que o professor deveria ser mais valorizado e você pode fazer alguma coisa para mudar isso e não faz, é um discurso demagógico, hipócrita, falso, né? Mas aí acaba parecendo que a gente é pago com amor e carinho e dedicação e a profissão mesmo, materialmente, é muito pouco valorizada. Mas existem coisas bonitas em ser professor. O primeiro tem a ver com a relação direta com os alunos. Alunos que entendem o que você está falando, alunos que debatem, alunos que são muito parceiros. Eu gosto muito de alunos também que não necessariamente respeitam o sistema que eles estão envolvidos. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu que eu já trabalhei com ele, hoje está na Itália, o Giacomo, que ele repetia sempre uma frase de que a obediência não é uma virtude. E o aluno que entende que desobedecer faz parte do processo, isso é algo interessante também. E não desrespeito no sentido do preconceito, tal, isso eu nunca vou apoiar ou assinar embaixo. Existem alunos meus hoje que combatem aquilo que não acreditam, defendem os direitos das mulheres, que defendem os direitos indígenas. Isso me deixa muito, muito feliz e orgulhoso. A escola não forma isso, ela simplesmente forma novos opressores, ela simplesmente forma operários, trabalhadores e não adianta nada. Minha vida se tornou muito mais fácil como professor quando eu entendi que alunos amadurecem, que eu preciso ter um pouco mais de paciência e que a juventude muitas vezes é o lugar também de falar bobagem. E que esses caras um dia amadurecem e vão realmente entender como é que o mundo funciona. Corrigir prova é algo muito difícil. Há sempre aqueles pontos mais altos e os mais baixos. Os mais altos é quando o aluno entende o que você falou, ou então o aluno que é independente no pensamento e consegue realmente criticar aquilo que você está questionando. E tem aqueles pontos baixos de alunos que escrevem verdadeiras pérolas, que falam que Luís XIV era um rei que gostava de mostrar as pernas, de que era uma diva poderosa, de que ele era gay porque mostrava as pernas. Luís XIV era gay, né? Quem que é hétero, né? Isso é essencial, porque você percebe que, nem sempre o que você está falando está sendo ouvido. E 2, o aluno pode ser também muito criativo, né? Mas é um pouco disso que eu queria refletir com vocês. Eu gostaria que você deixasse aqui embaixo no comentário o que é mais difícil para você na escola e o que é mais legal. Deixa essas duas coisas nos comentários. Se você não está mais na escola, tenta lembrar de alguma coisa engraçada e pra gente rir junto ou então chorar junto se for muito difícil, tá? E é isso, né? Curte, compartilha, aquele esquema de sempre. Tamo junto. Isso é um pouco da minha vida de professor. Beijo.